vídeo 05 explicando a movimentação. Então agora eu vou explicar para vocês o que acontece, o que está acontecendo aqui no código, mais precisamente esse código aqui, que nos possibilita então movimentar o tanque. Então dentro dessa função update, lembrando que ela é chamada uma vez a cada frame, então ela está sendo executada aqui diversas vezes em um segundo, 30, 40, 50, dependendo da CPU que está rodando esse código, né? Ela está sendo executada pelo menos umas 25, 30, 40 vezes dentro da função update, se não mais até, né? Então, a cada segundo essa função está sendo executada todas essas vezes, tá? O que está acontecendo a cada vez que ela é executada? Está sendo criado duas variáveis do tipo float, e quando não tem public na frente e nem private, ela é por padrão, ela é private, ou seja, ela só vai existir aqui dentro, né? Esse é um bom caso para declarar uma função como private, ela só vai existir aqui, e a cada frame ela vai ser colocado um novo valor nela, então eu não preciso declarar ela como public, certo? Então está sendo criado um float chamado translation, translação, e outro float chamado rotation. A cada frame, essa variável está recebendo o valor do input.getAxis vertical e o getAxis horizontal. Vamos ver o que é esse getAxis horizontal e esse getAxis vertical. Onde eu vejo o que é esse vertical e esse horizontal? Na própria Unity, eu vou aqui em Edit, Project Settings e vou em Input, certo? Ele vai me mostrar aqui no cantinho então os axes. Eu abro aqui os axes, eu tenho acesso ao eixo horizontal e ao eixo vertical. Então ele está lendo o valor desse eixo aqui, ó, name, ele está lendo o valor desse eixo horizontal, e aqui no name ele está lendo o valor do eixo vertical. Se eu quiser colocar um outro nome aqui, eu posso colocar, sei lá, João e Maria, contanto que eu coloque aqui para ele ler os eixos chamados João e Maria, ele vai ler esses eixos que estão colocados aí. Mas, no nosso caso, é horizontal e é vertical. E aí a gente pode ver aqui qual que é o botão positivo desse eixo, é o right, né? A seta para a direita. Qual que é o botão negativo desse eixo? É o left, a seta para a esquerda. Qual que é o botão alternativo para o negativo? É o A e o D, né? Então, ou seja, é o left e o right, a mesma coisa aqui é o down e up, ou seja, baixo e cima, e as setas o S e o W. Tanto que se eu der um play aqui, e eu quiser movimentar então o tanque sem ser com as setas, e eu quiser movimentar com o WASD, né? WASD, eu provavelmente também consigo, aliás, provavelmente não, eu consigo movimentar ele também com esses comandos, além das setas, certo? É exatamente porque ele está lendo o valor desses eixos aqui, tá? Bom, que valor é esse então? Por exemplo, quando eu estou segurando a seta para cima, então esse valor aqui, o input.getAxis vertical, quando eu seguro a seta para cima, ele está valendo 1. Né? Ele está pegando esse valor aqui, 1, e ele está multiplicando esse valor vezes o tank speed. Né? Ou seja, então ele está multiplicando esse valor vezes 10. Quando eu estou segurando a seta para cima, então esse valor translation vale 10. E esse valor rotation, no caso, se eu não estou segurando para a esquerda e nem para a direita, ele vale 0. Né? Então, quando eu multiplico vezes aquele valor 100, ele está valendo 0 também. 0 vezes 100 igual a 0. Então, ele está valendo 1. Aliás, 10, desculpa. Né? Então, o que ele está fazendo aqui? O que esse código faz? O que esse asterisco igual recebe? Isso aqui é o seguinte. Ele está multiplicando o valor dele por ele mesmo vezes o delta time. Isso aqui é a mesma coisa, isso aqui é uma abreviação do código, tá? Que significa o seguinte, é a mesma coisa que eu escrever assim, ó. Deixa eu comentar isso aqui. Então é a mesma coisa que eu escrever translation, recebe, translation,
recebe ele mesmo, né, translation. Notem que ele tem o autocompletar, né, então eu boto translation, se eu aperto o tab, ele já autocompleta, né, translation vezes time.deltaTime. É a mesma coisa eu escrever isso daqui, ponto e vírgula sempre no final para fechar as linhas de código, né. Então é a mesma coisa eu escrever isso aqui, é a mesma coisa que eu escrever isso aqui. Então, translation vai receber ele mesmo vezes time.deltaTime. Ou seja, eu estou multiplicando o valor de translação, aquele valor 10, né? Ele vai receber 10 vezes o valor do time.deltaTime. O que é esse time.deltaTime? Ora, vamos lá para a documentação descobrir. Vamos botar aqui time.deltaTime. E vamos procurar, vamos ver o que a Unity nos diz sobre esse valor time.deltaTime. É o valor em segundos que demorou para completar o último frame, né? Eu não vou entrar em... Olha, vocês podem ver que tem até aquele mesmo exemplo aqui, o translation time.deltaTime. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, né, se vocês quiserem saber, mas pensem o seguinte, que esse time.deltaTime é uma função que precisa para ele regular o tempo do que está acontecendo dentro da CPU. Imaginem o seguinte, se eu multiplicar por 10 esse valor dentro dessa função update aqui, e eu estiver rodando isso num computador super potente, ele vai executar 1000 vezes essa função update dentro esse código dentro dessa função, ele vai executá-la 1000 vezes, e esse tanque vai sair louco para frente, ele vai andar um monte, né? Ou se eu executar em um computador super lento, ele executa ela 2 vezes, então ele vai andar muito devagar. Basicamente esse tank speed, esse time.deltaTime serve para regular isso dentro do tempo, para deixar isso parelho em em hardwares diferentes. Então a gente coloca, sempre a gente multiplica esse valor por esse time.deltaTime, certo? Caso eu não use isso, vamos comentar isso, e vamos comentar isso, e vamos fazer um teste sem essa multiplicação desse valor pelo time.deltaTime. Vocês vão ver como ele vai rodar super ligeiro, né? Ele vai, deixa eu começar virando aqui, vocês vão ver como ele vai girar super rápido. Ó, estou girando ele para os lados e para frente e para trás também, ele vai super rápido, porque eu não tenho a multiplicação pelo time.deltaTime para regular a questão do tempo. Por isso eu multiplico então por time.deltaTime, sendo que isso aqui é igual a isso daqui. Então a gente pode comentar aqui, vamos lá. Vamos comentar isso daqui. Variáveis que recebem, falta um acento aqui, variáveis que recebem a leitura do valor dos eixos, certo? Então eles estão recebendo -1, 1, tanto na vertical quanto na horizontal. Aqui a gente então, esse valor aqui, o que a gente faz aqui? A gente multiplica os valores por time.deltaTime para equilibrar a velocidade. Vamos simplificar. Ok? Então eu equilibro a velocidade aqui. Tá? Deixa eu descomentar aqui. Ok? E o que está acontecendo então aqui nesse transform.translate 0, 0 e o translation e o transform.rotate 0, 0, 0, rotation e 0. O que está acontecendo aqui? Então ele está usando essa função transform.translate. Ora, não sei o que ela é, vamos para onde? Quando não sei o que é uma função, vamos para a documentação. Vamos botar aqui transform.translate, ele vai encontrar para nós essa daqui, né? O que ela faz então? Move o transform, ou seja, aquela posição, na direção e na distância de translação, certo? Então, por que ele precisa de 3 valores, né? Por que tem 0, 0 e um valor?
Porque quando a gente está movimentando em um eixo, certo? X, Y e Z. Tá? Então, o que está sendo usado aqui? Eu estou movimentando no eixo Z. Né? No X eu estou botando 0, no Y eu estou botando 0, e no Z eu estou colocando esse valor de translation, que é essa leitura que está sendo feita aqui. Então, por que no Z? Vamos pegar o nosso tanque aqui, e nós temos aqui, olha, o eixo Y, que está para cima, aqui, que é o verdinho. Nós temos o eixo X, que está indo para lá, que é o vermelho, e nós temos o Z, que está para frente e para trás no tanque, que é o eixo que ele vai aplicar então a função translate. Por isso, quando eu coloco para cima, ele está mexendo ele para frente e para trás, porque o eixo Z aponta para lá. Né? Por isso que ele está indo para frente e para trás. E aí, quando eu quero girar ele, né? E essa outra função aqui transforma em .rotate, então ele aplica uma rotação também. E aí ela é em graus, então eu tenho o eixo X aqui, o eixo Y e o eixo Z. Né? Então eu quero girar esse tanque no eixo X, aliás, no eixo Y, né? Que é onde ele vai girar de acordo com esse eixo aqui. Tá? Se eu trocar esses valores e colocar, por exemplo, rotation aqui no Z, ele vai virar ao redor desse eixo aqui, ele vai como que rolar no chão. Né? É isso que vai acontecer, então por isso que eu preciso multiplicar ele pelo eixo Y. Então é isso que está acontecendo aqui, então nós vamos comentar, aplica os valores dos eixos na rotação, na translação, que é o movimento, né? E na rotação do tanque, certo? É isso que esse código está fazendo. Então ele lê o valor dos eixos, né, do input.getAxis, multiplica esses valores pelo time.deltaTime e aplica esses valores na função translate para quando eu aperto para cima e para baixo, e na função rotate para quando eu aperto para a direita e para a esquerda para fazer a rotação. É isso que está acontecendo nesse script, bem explicadinho para vocês entenderem, certo? Vamos salvar esse script e no próximo vídeo a gente continua fazendo então o script da bala, da bullet, que o tanque vai atirar, certo?